Boa tarde, amigos da TV Rio Branco, são 13 horas e 27 minutos no Acre. Estamos começando mais uma edição do programa Entrevista da Tarde, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Eu vou começar o programa de hoje entrevistando pela primeira vez aqui a doutora Jarine Nascerala. Ela é médica formada aqui na UFAC, especializou-se em nefrologia lá em Fortaleza, no Ceará, e está fazendo mestrado em medicina coletiva aqui. Doutorado, quero rebaixar, doutorado em medicina coletiva aqui na nossa Universidade Federal do Acre. Isso mesmo. Ela é proprietária do Hospital do Rim, que funciona há mais de 6 anos na Avenida das Nações Unidas, ali em frente ao Colégio Neutel Maia. Escola de primeiro e segundo graus, Neutel Maia, no bairro Bosque, aqui próximo à TV Rio Branco. Vamos falar sobre a Semana do Rim, que realmente é uma alusão ao dia, né? Ao dia do rim, que é dia 14 de março. Dia de você parar, pensar e refletir a importância desse órgão para a nossa saúde, né? A nefrologia, para quem não sabe ou não lembra, é uma especialidade médica que dedica-se ao diagnóstico e tratamento do aparelho urinário. Notadamente, e por que não dizer, digo, o rim, né, que é importantíssimo. É ele que filtra toda a sujeira, expurga o que não presta e aproveita o que há de melhor. O nosso sistema imunológico depende do perfeito funcionamento dos rins. Ela foi por singular, e ela não estou de brincadeira, não, um eu já doei. Então não é o hospital dos rins, é o hospital do rim. Né? No singular mesmo, né, doutora? Isso. Depois eu converso com o André Dantas e também com a Kiriane Gomes. Vamos falar sobre um curso de coral, ou melhor, de música, né? Isso mesmo. E o programa termina entrevistando o Tampinha Bittar. Vem falar sobre um evento, um grande evento que ele vai promover domingo, que inclui aí, entre outras coisas, ou entre outras cositas, como dizem os colunistas sociais, torneio de futebol e bingo, isso mesmo, lá na BR-317, no quilômetro 12, né, ô Tampinha? É isso. Vamos ao intervalo comercial. Registramos aqui também a presença do meu amigo Dinho Gonçalves. E você que está conosco vai continuar com a gente, porque nós vamos só apenas ao intervalo comercial e voltaremos em 2 minutos e meio. Até já. Ok, estamos de volta agora em definitivo, são 13 horas e 33 minutos, 13h33, boa tarde para você que nos prestigia na capital e também você do interior, você de Bujari, de Quinari, de Porto Alegre, de Capixaba, Palácio de Castro, parte de Sena Madureira, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8.1. Nas demais cidades acreanas, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, muda a sequência aí, ou pela internet, por meio do portal orriobranco.net e ainda pelo nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @orriobranco, ok? Temos aqui o apoio do Arasuper, do Aramix, que juntos compõem a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. Temos também o apoio do Instituto Mediprev Rio Branco, do Teseus 30 e do óleo natural de avestruz, que é o novo milagre da natureza. Eu tenho o prazer de conversar agora, pela primeira vez aqui no programa, com a doutora Jarine Nascerala. Ela é médica, nefrologista e proprietária do Hospital do Rim. Vamos falar sobre a campanha de prevenção às doenças, né? Prevenção para você cuidar bem dos seus rins. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Prazer recebê-la aqui. Obrigada pelo convite. Isso. É um prazer estar aqui também. A senhora já esteve na TV Rio Branco, porém aqui é a primeira vez, né, no programa. Isso. A senhora já esteve no Mais Saúde com o doutor Veloso. Exatamente. É isso? Isso. Legal. E o doutor Veloso, a família dele cuida dos olhos e também do coração. E a senhora cuida do rim, né? Há quantos anos? Já vamos falar primeiro do Hospital do Rim. Como é que surgiu essa ideia de montar esse empreendimento tão importante para a nossa saúde, doutora? Então, eu sou acreana, eu e meu esposo, nós somos de Sena Madureira. Que bom. Então, foi um grande sonho, e é um grande sonho, a gente melhorar a saúde
do Acre. E eu me apaixonei durante o curso, a especialização, por nefrologia, pelo rim. Isso. E então eu vi o sofrimento das pessoas fazendo hemodiálise e eu quis fazer algo melhor. E hoje, graças a Deus, nós somos referência em saúde renal aqui no Acre. Já está consolidado, né, o hospital, né? E aí da hemodiálise, né, surgiu os apartamentos, surgiu o centro cirúrgico e hoje nós somos um hospital. Sim. Bom, se você não acompanhou no início, eu vou só repetir, dizem que a bunda não prejudica, né? A doutora é formada aqui na UFAC, depois ela formou-se em medicina na UFAC, segunda turma, depois ela viajou a Fortaleza, no Ceará, fez especialização em nefrologia. E atualmente ela faz doutorado em medicina coletiva na UFAC, Universidade Federal do Acre. Ou seja, dos 3 cursos, 2 aqui na UFAC. A senhora prestigiando o que é nosso, né, doutora? Exatamente. Sou formada na segunda turma de medicina da UFAC, né? Fiz clínica médica aqui na fundação e nefrologia eu fiz no Ceará porque não tinha aqui. Isso. E agora o Hospital do Rim está com a residência de nefrologia, então vamos formar nefrologistas aqui também. E estou fazendo meu doutorado na UFAC em saúde coletiva, né? E a segunda turma, a gente fica feliz que o nosso Acre está evoluindo e cada vez com mais qualidade e assistência na saúde. Eu tenho mais perguntas. A senhora e sua família montaram então o Hospital do Rim. Mas lá atrás, quando a senhora estava se formando ainda em medicina, o que lhe atraiu, o que lhe motivou a se especializar nessa área de nefrologia, doutora? Foi realmente, o rim, ele é um órgão assim que ele é muito especial para o nosso corpo, porque ele filtra as impurezas, ele tem função hormonal, ele controla a nossa pressão. Então eu fui me apaixonando por essa área. E quando eu cheguei na hemodiálise, realmente eu via que o sofrimento dos pacientes a gente poderia fazer algo melhor. Então isso que me atraiu para realmente deixar tudo aqui, né? Meu esposo viajou comigo, a gente foi para o Ceará, passamos lá 2 anos e a gente também vi lá o transplante, vi que poderia fazer transplante aqui no Acre e tudo isso me motivou a voltar e seguir nessa luta, né? Porque é uma luta diária. Isso. A senhora em parte já respondeu a pergunta a seguir, mas eu gosto das coisas nos seus mínimos detalhes. Qual a importância dos rins para o perfeito funcionamento do nosso corpo, doutora? Então, os rins são os filtros, Nossa saúde. E nosso filtro que diariamente controla a quantidade de líquido do nosso corpo, controla a pressão arterial, elimina as toxinas que a gente ingere quando a gente toma aquele refrigerante, né? Isso. A gente come um pouco a mais de sal, então ele faz essa eliminação das toxinas. Produção hormonal, controla a nossa anemia, controla os nossos ácidos, né? Elimina os ácidos em excesso. Então é muito importante para o nosso corpo que esteja, né, com a saúde em dia dos rins. Na abertura do programa eu fiz e depois no intervalo o doutor, em tom de brincadeira, disse: você está quase especialista no assunto, mas eu vou explicar por quê. Eu tenho uma cunhada que vive esse problema. Ela há alguns anos, acho que 5, 6 anos, ela espera um órgão para fazer então esse transplante, né? Isso, transplante. Dos rins. E olha só, eu acho que ela já fez, não foi a outra, fez o transplante de fígado, que é outro órgão também importante para a nossa saúde, né? Isso. Agora, o que a pessoa pode sentir, doutora, quando algo anormal está a acontecer com o fígado, ou aliás, com os rins? Então, a doença renal crônica, que é o tema, né, da nossa Semana do Rim, da campanha do Dia Mundial do Rim, ela é silenciosa. Os pacientes nos estágios iniciais da doença renal crônica, ele pode não sentir nada. Às vezes, inicialmente, sente a noctúria, que é urinar mais vezes à noite. Então, a pessoa levanta mais de 3 vezes para urinar e acha que é normal. Não, estou urinando muito à noite. Qual seria o normal, doutor? O normal é não levantar até 2 vezes só para urinar à noite. No máximo. Porque os rins, eles têm a capacidade de concentrar a urina à noite. Então, ele entende que a gente precisa descansar e ele segura a urina a noite inteira.
para a gente poder descansar, ter uma noite restauradora e aí de manhã urinar normalmente. Então, quando a pessoa começa a urinar mais de 3 vezes à noite, levantar, né, acordar, ter que acordar, então isso não é normal. Então, já é um indício de que precisa de uma avaliação. Aí, começa a ter também um inchaço nos pés, né, aquele edemazinho que a gente chama no final da tarde, que pode ficar progressivo, aumentar conforme o passar do tempo. O ressecamento também, não? Não, é o edema. Pode sentir também cansaço, lentidão, anemia, fraqueza, até evoluir para os estágios mais avançados, que aí a pessoa pode ter falta de ar, pode ter encefalopatia, que a gente chama confusão mental, náuseas, vômitos e até mesmo entrar em coma. Eu sei que é meio esquisito perguntar, mas vamos lá. A doença renal crônica ou as doenças são tão crônicas de fato que não tem cura mais? Não, a doença renal crônica ela tem tratamento. E o diagnóstico precoce pode fazer com que a pessoa não evolua para as fases finais. Importantíssimo. Existem 5 fases da doença renal crônica, 5 estágios. Então, se a gente fizer o diagnóstico no estágio inicial e o tratamento adequado, a gente consegue evitar que a pessoa chegue nos estágios finais, que é a hemodiálise, né? Que é a tão temida diálise. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Nefrologia, todo ano, ela faz essa campanha para conscientizar as pessoas do diagnóstico precoce. Porque muitas pessoas têm em mente que, eu estou sentindo dor nas costas, acha que o rim vai doer, né? O rim só dói quando tem uma pedra, uma infecção, mas assim, a doença renal crônica, o rim não vai doer, na maioria dos casos. Então, a pessoa não se atenta que tem a doença renal. Então, por isso que a campanha vem para as pessoas se conscientizarem de dosarem a creatinina no sangue para tentar fazer o diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Normalmente, doutora, todo paciente que apresenta problemas como pressão alta, e no caso de que ele seja diabético, ele tem problemas naturalmente também nos rins? Sim, a doença renal crônica, os principais fatores de risco são a hipertensão e o diabetes. Não significa que todo mundo que é hipertenso e diabético vai ser renal crônico, não. Mas se não controlar a pressão e diabetes ao longo dos anos, o paciente pode sim evoluir para a doença renal crônica. E todo paciente que tem problemas crônico renal, ele necessariamente tem que fazer hemodiálise? Não. Apenas o estágio 5 da doença renal crônica, que é o estágio final, quando os rins funcionam menos de 10%, então existe a dosagem de creatinina, uma taxa que a gente calcula para dizer assim, seus rins estão funcionando tantos por cento. Então, quando está menos de 10%, o paciente tem sintomas de uremia, que ele pode, é indicado a hemodiálise ou a terapia renal substitutiva. Se for diagnosticado, digamos assim, de forma precoce, podemos evitar esses problemas? Podemos, porque tem 5 estágios. A pessoa às vezes passa pelos 5 estágios e não procura o médico. E quando vem já no estágio 5, realmente aí não tem mais como a gente reverter. A senhora falou que nem sempre apresenta os sintomas. Isso. Mas isso pode variar de pessoas para pessoa. Exatamente. A pessoa tem que conhecer seu corpo. Então, apareceu um inchaço, começou a ficar hipertenso, a glicose começou a aumentar. Então, vamos lá, dosa a creatinina, faz um exame de urina para detectar se tem alguma alteração no rim. Claro que a pessoa idosa é muito mais vulnerável a isso, né? Mas acontece com jovens também. Por quê, doutora? Isso. A Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela estima que... Aliás, a senhora faz parte também da sociedade, né? Isso. Que cerca de 30% dos idosos apresentam algum grau de doença renal crônica. E na população brasileira em geral, 1 em cada 10 pessoas pode ter doença renal crônica e não saber. Na fase mais jovem, existem as doenças genéticas, né? Como as glomerulopatias que podem aparecer, tem as malformações, as crianças que nascem com defeito, nascem só com rim, nascem com defeito na uretra, na bexiga, que também pode evoluir com doença renal crônica, né? Tem as infecções urinárias de repetição, nos idosos tem a hiperplasia prostática, né? A próstata aumentada. Então, vários fatores, eles podem levar à doença renal crônica. A senhora já falou, mesmo que de forma muito objetiva, sintética, as causas, os efeitos, tratamento. E o que fazermos vamos falar então da prevenção, doutora?
Então, a prevenção é muito importante, justamente para evitar essas fases finais da doença renal crônica. É você ter uma boa estilo de vida, fazer atividade física, controlar o peso, controlar a pressão, controlar o açúcar no sangue e dosar a creatinina, que é o tema da campanha da SBN, Dose Sua Creatinina, que é um exame simples, barato, acessível, que é um exame de sangue que pode detectar realmente precocemente a doença renal crônica. Um simples exame de sangue pode ser o início do tratamento. Exatamente, exatamente. Como é que vai ser essa programação, doutora? Então, em alusão, né, à campanha da SBN, o Hospital do Rim abraçou essa campanha e vamos fazer a Semana do Rim. Né? Vamos começar dia 11, semana que vem, até o dia 17. Então, dia 11 vai ser no auditório do CRM, que a gente vai ter o simpósio do rim, onde a gente vai falar sobre o diagnóstico, o tratamento e sobre as doenças renais. A gente vai ter participação da doutora Iana, nefrologista, a doutora Cássia, enfermeira da hemodiálise, e as inscrições já estão encerradas porque a gente já atingiu a capacidade máxima, né? E vai ser um evento bem interessante para a população profissional de saúde, né? Essa é a primeira semana? A primeira semana do rim. O dia, eu vejo na sua camiseta aí, dia 14. Esse é o Dia Mundial do Rim. Esse é da SBN, né? SBN. Que é do dia 14 de março. Né? E esse aqui é a camiseta que eu vou lhe presentear também da Semana do Rim. E como a senhora sabe que a gente está chegando ao final do programa? Oi? Como é que a gente sabe que a gente está chegando ao final da entrevista? Cadê, Márcio, por gentileza aqui, Márcio, dá um close aqui. Primeira Semana do Rim. Do dia 11 ao dia 17 de março. E só lembrando, o dia mesmo é dia 14, né? Dia 14. Então, dia Semana 11 vai ser o simpósio. Isso. Dia 12 a gente vai fazer lá no Lago do Amor, em parceria com o Governo do Estado, com a Secretaria de Saúde. Vai ter lá fit dance, vai ter aferição de pressão. Só erga mais um pouquinho aí, doutor. De glicose. Isso. Então, vai ser das 16, a partir das 16 horas no Lago do Amor. Dia 13 a gente vai em Sena Madureira, né, minha terra querida. A gente vai dar uma palestra lá também. Dia 14, que é o dia D, a gente vai dosar a creatinina gratuitamente, porque tivemos apoio, né, de alguns empresários, de laboratórios. Então, vai ser lá no Neutel Maia, na escola em frente ao Hospital do Rim, a partir das 9 até as 13 horas. Então, quem quiser dosar a sua creatinina gratuitamente, vai lá no Neutel Maia, das 9 às 13 horas. Dia 15 e 16 vamos estar em Brasileia, na nossa querida cidade também, que foi atingida muito pela alagação, né? A gente vai ter o simpósio, vai ter a pedalada lá no sábado. E o dia D, que é o dia do domingo, dia 17, vai ser a nossa terceira pedalada. Vai sair aqui do Hospital do Rim até a UFAC. Legal. Então, vai ter sorteio de brindes também. Vão ganhar a camiseta dos 200 primeiros inscritos. Então, para conscientizar a população sobre as doenças renais. Isso. E tudo que vai ser arrecadado de alimento, que a inscrição é um alimento, vai ser doado para os nossos pacientes que estão alagados, né? Agora vamos voltar ao normal, senão a gente vai ter que visitar já o doutor Renê. Doutora, foi um prazer conversar com a senhora, doutora Jarine Nascerala. Em breve nós vamos voltar a conversar, não sobre esse assunto específico, mas acima de tudo eu gosto de contar histórias de sucesso. Como uma jovem de Sena Madureira sai do interior, conquista seu espaço na capital, vira doutora, vira médica, vira empresária e ajuda muita gente a se livrar dessa doença. Né? Isso. Okay? Acima de tudo, Deus, né? Sim. Deus na Foi um frente prazer de tudo. conversar com a senhora. Prazer foi meu. Um abraço Obrigada. ao seu esposo aí, tá? Nascerala vem dele, né? Da família. Exatamente. Legal. Depois do intervalo, nós vamos falar sobre o curso de música. Isso mesmo. Vamos conversar com o André Dantas, André Dantas, e também, quem mais aqui? André Dantas e a Keliane Gomes. Tudo isso em 2 minutos e meio, nada mais do que isso, pode marcar aí. Até já.